Depois de nós termos louvado o Senhor, depois de ter adorado a Ele através dos nossos dízimos e ofertas, esse momento será um momento especial da palavra, onde Deus falará ao seu coração e também ao meu coração. Você que está nos assistindo pelo YouTube, por nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever. Você também que está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página, porque nós temos bons conteúdos nos sábados, também nos nossos cultos de quarta-feira. Tudo isso nós estamos fazendo para que na sua casa você continue adorando o seu Deus. Feche os seus olhos, vamos orar a Ele. Pai bondoso que estás nos céus, nós iremos abrir a sua palavra. Clamamos nesse momento, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Esse momento foi preparado através dos louvores, através das orações. Nós clamamos que o Senhor permaneça conosco. Oramos por Cristo. Amém. Eu convido você a abrir a palavra, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo de número 15, verso 1 em diante. Quando eu olho para a Bíblia, se eu fosse apenas pegar um capítulo da Bíblia para entender quem é Deus, eu pegaria o capítulo 15 do livro de Lucas. Se eu pudesse resumir o capítulo 15, diria que o capítulo 15 fala acerca do amor. Se nós pegássemos todos os mandamentos da lei e resumíssemos em uma máxima, seria amor. Quando os mandamentos eles são divididos em dois grandes mandamentos, os dois grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o resumo dos mandamentos é o amor. E o capítulo 15 do livro de Lucas representa quem é Deus. Quando Jesus, no capítulo 15, começa a contar algumas parábolas, e no capítulo 15 nós temos 3 parábolas. As parábolas, elas surgem através de um questionamento. E esse questionamento está no capítulo 15, nos versos 1 e no verso 2. Vamos fazer a leitura dele? Olha o que diz lá na Bíblia. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele se envolvia, se misturava com aqueles que a sociedade ditava como pessoas imundas, escórias da sociedade. Mas Jesus, ele veio dar dignidade para aqueles que a sociedade não dava. E então os escribas, os fariseus, viu Jesus se misturando com essas pessoas e prontamente eles questionaram: mas como, Senhor? Como que o Senhor se mistura com esse tipo de gente? O capítulo 15, ele surge através de um questionamento. Questionamento porque Jesus se misturava com as pessoas. Jesus, ele dava dignidade às pessoas. Então, para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, Jesus começa a contar 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, da dracma perdida. A terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Quando nós olhamos essas 3 parábolas, há algo em comum entre as parábolas, porque as 3 parábolas falou de um bem que se perdeu, a moeda que se perdeu, a ovelha que se perdeu, o filho que se perdeu. Na antiguidade era comum os senhores, quando perdia algo, ele mandava um servo à procura do bem. Mas nessas parábolas o bem era tão precioso que o próprio Senhor, ele vai à procura. Na parábola da ovelha perdida, haviam 100 ovelhas e perdeu uma ovelha. Na parábola da dracma, haviam 10 dracmas e se perdeu uma. Na história do filho, haviam 2 filhos e se perdeu um. Você percebeu? A primeira parábola é 100 para 1, a segunda 10 para 1 e a terceira 2 para 1. Mas nós não temos tempo para dedicarmos ao estudo de todas as parábolas. Mas eu gostaria de nos atentarmos à parábola do verso 11 em diante, a parábola do filho pródigo. Se eu pudesse dar um novo nome a essa parábola, eu diria que não é a parábola do filho pródigo, mas a parábola dos filhos pródigos. Então o filho mais novo chega ao pai e disse: pai, dá-me a parte da minha herança.
Amigos, quando o filho está pedindo a parte da herança, era a mesma coisa que ele estivesse olhando para o pai e dizendo: pai, eu quero que o senhor morra, porque o filho só tinha direito à herança depois da morte do pai. Então o pedido de herança era um pedido de morte. E então, o que o pai deveria fazer? A audiência judaica dizia que o pai deveria repudiar a atitude do filho. O pai talvez deveria açoitar o filho, mas não é isso que ele fez. O pai então divide a herança e dá aos filhos. E aquele filho, ele vai para uma terra distante. A terra distante nessa parábola é simbolizada como a terra dos gentios, e na terra dos gentios ele foi viver de forma dissoluta. Enquanto ele tinha recursos, ele tinha amigos. Mas quando lhe faltou os recursos, lhe faltou os amigos. Na terra distante os valores são totalmente distorcidos. E então quando ele começa a passar necessidade, a única coisa que lhe restou ainda, talvez um bondoso homem que permitiu que ele cuidasse de porcos. Pasme vocês, um jovem judeu que aprendera desde a mais tenra idade, desde pequenino, que porcos são imundos, porque eles decoravam Levíticos 11, eles decoravam Deuteronômio 14, e eles sabiam claramente que porcos são imundos. Mas longe da casa do Pai, nós perdemos a nossa identidade. Longe da casa do Pai, a inversão de valores. Tudo aquilo que ele aprendeu desde muito cedo, diante da sua necessidade, se tornou inválido. Amigos, quantas vezes nós estamos colocando as nossas necessidades acima do assim diz o Senhor? Mas chega um momento da parábola que a Bíblia diz que ele cai em si. A Bíblia diz, e caindo em si, ele começa a decorar aquilo que ele haveria de dizer ao pai. Ele começa a dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. Quando ele saiu da casa do pai, ele queria ser livre. Mas agora, distante do pai, ele percebe que ali não havia liberdade na terra distante. Quantas vezes, amigos, nós tentamos a liberdade na terra distante, mas eu digo a vocês, na terra distante, o encontro com o fracasso é apenas uma questão de tempo. Quantas vezes nós achamos que dentro da casa do pai tem muitas regras? Mas confesso a você, dentro da casa do pai nós somos livres. E longe da casa do pai, nós nos tornamos escravos. Então aquele filho volta para casa. Imagina você que todos os dias, talvez o pai olhava para o horizonte e tinha uma esperança. A esperança daquele pai é ver o pródigo voltando para casa. Não importava a condição do pródigo, se ele estivesse maltrapilho, fétido, imundo, porque essa era a condição dele. Imagina você como que estaria alguém que estava cuidando de porcos. O filho, ele volta para casa, mas interessante que na parábola diz, e caindo em si. Amigos, isso nos leva a crer que quando o filho ele sai de casa, ele estava fora de si. Toda vez em que nos distanciamos da casa do pai, nós estamos fora de si. Mas agora está voltando para casa. Aquele dia foi um dia muito especial, porque aquele dia o pródigo estava voltando para casa. O pai o avista ainda distante. E quando o pai o avista, a atitude do pai é correr, mas não apenas correr, mas abraçar o filho. Não apenas abraçar o filho, o pai ele beija o filho. O filho havia decorado aquilo que ele diria ao pai. Mas nesse momento, amigos, não importa qualquer palavra, o que mais importante para expressar carinho, afeto, amor, é um abraço. O filho estava maltrapilho, o filho estava fétido, imundo, mas não importava a condição do filho, o que mais importava era o filho pródigo voltando para casa. O pai ele abraça, ele beija o filho. O filho começa a dizer que ele havia pecado contra o céu e diante de Deus. O filho reconhece que ele não havia pecado apenas contra o seu pai, quebrando o mandamento. Mas o filho reconhece que ele pecou contra o próprio Deus. Logo o pai olha para os servos e pede para trazer um anel e colocar no seu dedo. O pai lhe pede para trazer uma vestimenta. O pai lhe pede para trazer sandálias. Mas também o pai lhe pede para preparar uma festa. Vamos entender melhor o que significa cada uma dessas coisas.
Porque o pai lhe pediu para trazer um anel e colocar no dedo do filho. Na antiguidade as famílias tinham um brasão e esse brasão era colocado em um anel. Então, amigos, o filho volta para casa, mas ele quer voltar para casa e não viver como um filho, porque ele entende que ele havia errado. Ele entende que ele não era digno de viver como filho, ele queria viver dentro da casa do pai como escravo. Mas o pai, ele ao pedir para colocar o anel no dedo do filho, ele está dizendo para aquele filho: filho, dentro da casa do pai não há escravo, eu quero você como filho. Mas o pai também lhe pediu para trazer sandálias e colocar em seus pés. Apenas os escravos andavam descalços. Quando o pai lhe pede para trazer sandálias, o pai está dizendo para o filho: filho, dentro dessa casa você não é escravo, você é filho. O pai então, ele pede para trazer a roupa. A roupa na parábola simboliza a justiça de Cristo. A condição que o filho estava era uma condição imunda, porque essa é a condição que o pecado deixa cada um de nós. Mas quando nós permitimos que o Senhor entre em nossa vida, nós somos revestidos por essa graça. E então o Senhor nos reveste com a sua justiça. Mas parece que nós nos esquecemos de um personagem da parábola, o filho mais velho. O filho mais velho está voltando e quando ele vê o alvoroço, ele logo pergunta a um servo e diz: mas o que está acontecendo? O servo disse: olha, o teu irmão voltou e o teu pai mandou matar para ele um novilho cevado. Mas como assim? No primeiro momento, o pai, ele sai de casa 2 vezes na parábola. No primeiro momento, ele encontra um filho arrependido. Mas no segundo momento, o pai, ele encontra um filho extremamente indignado. E então o pai, ele sai e começa a conversar com aquele filho. O filho começa a dizer ao pai: pai, há quantos anos eu tenho lhe servido, sem jamais transgredir uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Amigos, o que é felicidade para esse filho? Felicidade para esse filho não é estar na presença do pai. Felicidade para esse filho não é estar na presença dos seus irmãos, da sua família. Felicidade para esse filho é estar com os amigos, é festejar com os amigos. Você percebe como que o filho mais velho está distante do pai? Quando o filho mais novo fez o pedido ao pai, qual deveria ser a sua atitude como filho mais velho? Ele deveria repudiar, ou talvez até açoitar o irmão mais velho, mais novo? Mas qual a atitude dele? Silêncio. É claro que o silêncio trouxe a ele bens, recursos. Nenhum pai, quando divide a herança, ele dá, se tem 2 filhos, ele dá apenas para um, ele tem que dar para todos. Porque então o filho mais velho ficou em silêncio? Porque o seu silêncio trouxe a ele lucro. O filho mais velho, ele tem a coragem de bater no peito e dizer: pai, eu nunca transgredi uma ordem tua. Enquanto o filho mais novo, ele havia apenas transgredido um mandamento diante da família, enquanto o filho mais velho, ele transgride um mandamento, o mandamento da lei, que ensina a você e a mim, para nós honrarmos os nossos pais. O filho mais velho, ele transgride um mandamento diante das pessoas, não apenas da família, mas os convidados. E ele tem coragem de bater no peito, talvez, e dizer: há quantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Amigos, esse filho, ele vivia dentro da casa do pai, mas estava distante do pai. Por mais que ele estivesse fisicamente dentro de casa, mas emocionalmente ele estava distante de casa. E ele diz mais ainda: esse teu filho gastou tudo o que ele possuía com meretrizes. Como que ele sabia se não existe na parábola um ponto de retorno entre os 2 irmãos? Não existe um ponto de encontro entre os 2 irmãos. Mas ele disse o seguinte: olha, esse teu filho gastou os bens com meretrizes. Como que ele sabia? Talvez ele sabia, porque se ele estivesse no lugar do seu irmão, teria feito a mesma coisa. O filho mais velho, ele vivia dentro da casa do pai como escravo. Talvez o filho mais velho seja um pouco parecido contigo e comigo. Quantas vezes, amigos, estamos dentro da casa do pai, mas não vivemos como filhos, vivemos como escravos. Eu digo para você que Deus, ele não quer escravos, Deus, ele quer filhos.
Quando em sua palavra Deus ele pede para que sejamos fiéis aos mandamentos, não é um compêndio de regras onde você não deve fazer isso ou aquilo. Não, nós guardamos os preceitos, não é por meritocracia de salvação, mas é porque fomos salvos. E uma vez salvo, nós obedecemos os seus mandamentos. Às vezes, nós fazemos algumas coisas mais por obrigação do que por prazer. Existe uma diferença entre escravos e filhos. Os filhos, eles fazem algo por prazer, enquanto o escravo faz por obrigação. Quantas vezes na fé nós estamos nos comportando como escravos? Mas quando o filho volta para casa querendo ser escravo, o pai disse: nessa casa eu não aceito escravos, eu aceito filhos. Na parábola, há um filho que começa a parábola dentro de casa, mas ele termina a parábola longe de casa. Enquanto um outro filho, ele começa a parábola longe de casa, mas termina dentro de casa. Aonde você quer terminar a parábola da sua vida? Você quer terminar a parábola da sua vida dentro da casa do Pai ou distante do Pai? Para que você termine a parábola da sua vida dentro da casa do Pai, você precisa viver como filho. Eu não sei como que você tem se comportado no que diz respeito à sua fé. Eu não sei se pregar o Evangelho tem sido algo prazeroso para você. Eu não sei se ser fiel a Deus através dos recursos, dos dízimos e ofertas tem sido algo prazeroso para você. Eu não sei se você tem feito isso por obrigação. Mas eu quero falar para você neste momento que Deus, Ele quer que você faça por amor, não por obrigação. O escravo faz por obrigação, o filho faz por amor. Se você tem feito as coisas por obrigação, eu digo para ti nesse momento, Deus está falando ao seu coração: filho, eu quero apenas que tu me reconheça como seu pai. Apenas como seu pai. Eu sei que você está em uma condição de maltrapilho, fétido e imundo. Porque essa é a condição que o pecado nos deixou. Mas hoje Deus quer operar em sua vida o maior dos milagres. Quer transformar. Você aceita a transformação? Talvez você se sinta como um escravo. Mas hoje Deus está dizendo para você: filho, volte para casa. Porque você nunca deixou de ser meu filho. Eu quero fazer um apelo a você. Eu não sei quão longe ou quão próximo você está do Senhor. Não sei quando você vai à igreja, você tem feito por obrigação. Não sei quando você estuda a Bíblia, se tem feito por obrigação. Não sei quando você vai fazer o culto familiar, se apenas tem feito por obrigação. Mas eu digo para ti o seguinte: Deus quer que você faça por amor. A parábola termina. E a parábola termina com uma festa. Quando Jesus chegou ao céu, os anjos haviam preparado uma festa e o Senhor disse: não, ainda não. Sabe por quê? Porque falta filhos pródigos voltando para casa. Deus, Ele tem uma festa muito especial esperando você e eu. Pródigos voltando para casa. Nós vamos cantar essa música. Enquanto nós estivermos cantando essa música, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E se hoje você quer dizer: Senhor, eu não quero mais ser escravo, quero ser o teu filho. Eu quero fazer uma oração. Você deixa eu orar por você? Enquanto nós estivermos cantando essa música, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E se você quer deixar de ser escravo para ser filho, eu quero orar por você. Que Deus abençoe. É hora de eu e você respondermos a esse sermão que fala desse tema maravilhoso. Eu quero convidá-lo agora, quem sabe abrir o seu inário, acompanhar a letra que será projetada e cantar, dizendo: Senhor, se eu andei longe, estou voltando.
Se eu estou perto, mas ao mesmo tempo estive longe, eu quero retornar. Vamos cantar juntos? Bem longe do Senhor vaguei, volto agora ao lar. Veredas mas eu já trilhei, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. Meu tempo em vão desperdicei, volto agora ao lar. Lamento haver ferido a lei, ó Deus, volto ao lar. Volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. Já farto estou do mal da dor, volto agora ao lar. Amor, ó Deus, volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. O teu perdão me é mistério, volto agora ao lar. Bem puro e limpo faz-me ser, ó Deus, volto ao lar. Cante forte, diga: volto ao lar, volto ao lar, não há mais vagar. Abre, ó Pai, os braços teus, volto ao lar, meu Deus. Não basta estar dentro da casa do Pai apenas fisicamente. Nós precisamos estarmos ligados a Ele emocionalmente. Hoje Deus está te convidando, filho, volta para casa. Porque você tem um Pai de braços abertos. Fecha os teus olhos. Pai bondoso que estás nos céus, te agradecemos por sua misericórdia, Senhor. Quantas vezes temos encontrado na terra distante a liberdade, procurando a liberdade, e temos encontrado a escravidão. Que a cada dia possamos nos achegarmos mais e mais a Ti, Senhor. Que não venhamos apenas estarmos a Ti ligados fisicamente, mas também emocionalmente. Que façamos todas as coisas no que diz respeito à fé por prazer. Que ao estudar a Tua palavra, que façamos por prazer. Ao pregarmos o Evangelho, que façamos por prazer. Ao sermos fiéis a Ti, que sejamos por prazer, não por obrigação. Que todas as práticas da fé, que seja por prazer e não por obrigação, Senhor. Que a cada dia possamos entender que nós somos filhos e não escravos. Perdoa o nosso pecado. Oramos por Cristo. Amém. E assim nós encerramos mais um sábado, onde estivemos juntos, adoramos, louvamos, comungamos. E eu hoje deixo um outro desafio para você. Quem sabe você hoje conversa com a sua família e juntos vocês combinem algum ritual, alguma tradição que deverá ser feita pela família todos os sábados daqui para frente. Quem sabe um almoço especial, uma sobremesa, um bate-papo, uma visita, enfim. E a gente queria que você hoje
tirasse foto do seu almoço de família e colocasse lá nas nossas redes sociais, @IASD do IACS. A gente queria muito poder fazer um grande junta-panelas, né? A gente está com saudade disso. Mas quem sabe a gente possa fazer um junta-panelas virtual. Você tira a foto do seu almoço, manda nas nossas redes sociais e a gente pode, de alguma maneira, estar juntos. Eu queria que você agora gravasse as palavras de Deus para você nessa manhã, através do Salmo 101, verso 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Feliz sábado a todos.